A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos meditar no Salmo 118, um salmo messiânico, um salmo cujas partes apontam para o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo. E esse Salmo 118 ele tem uma coisa interessante. Ele se encontra entre dois salmos, o 117, que é o menor da palavra, com apenas 2 versículos, e o Salmo 119, que é gigante, gente. É maravilhosamente grande, com seus 176 versículos. Então, nós vamos meditar no Salmo 118 e vamos ler, vamos compreender o que diz a palavra do Senhor e vamos aplicar isso para as nossas vidas, porque é isso que nós fazemos todos os dias. Nós meditamos na palavra do Senhor. E antes que nós comecemos a leitura do versículo, vamos apenas nos lembrar que o Salmo 118, ele é o último salmo que faz parte daquele grupo de salmos que é chamado de Halel egípcio, que vai do Salmo 113 até o Salmo 118, que são os salmos que, como eu havia falado para vocês desde o princípio, eles eram entoados pelos judeus na festa da Páscoa. E esse Salmo 118, ele era entoado após a refeição. Agora sim, vamos começar a meditar? Versículo de número 1, vamos começar com a leitura primeiro. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Uma pausa aqui. Nós vemos então o salmista logo nesse princípio, nesses primeiros 4 versículos, afirmando por 4 vezes que o amor do Senhor, ou a sua misericórdia, dependendo das traduções, dura para sempre. E eu acho que isso já enche o nosso coração de alegria, da mesma maneira como deveria encher o coração daquele povo ao cantar essa canção dizendo: o amor do Senhor não tem fim. As coisas passam, tudo se abala, reis morrem, outros sobem ao trono, circunstâncias da colheita, podem acontecer, uma perda aqui, outra ali, mas o amor do Senhor, este dura para sempre. E uma das coisas que eu observei, inclusive fiz uma anotação aqui da minha Bíblia, é que o salmista, assim como no Salmo 115, lá no verso 12, ele vai falar, 12 e 13, ele vai falar sobre os israelitas, sobre os sacerdotes e sobre aqueles que temem o Senhor. Ele faz essa diferenciação e, embora, meus queridos, eu não tenha lido isso em nenhum lugar, eu fico pensando que o salmista ele não estava apenas gastando palavras, ele estava realmente chamando a atenção, os sacerdotes, a casa de Arão, aqueles que são de Israel, o povo todo, mas depois ele exorta aqueles que temem ao Senhor. Porque você pode ser um sacerdote e não temer ao Senhor, você pode ser do povo de Israel e não temer ao Senhor. Mas aqui ele está falando com todos, que todos se lembrem que o amor do Senhor dura para sempre. Ainda que muitas vezes nós nos sintamos não amados por pessoas importantes para nós, o amor do Senhor dura para sempre. E louvado seja o Senhor por isso. Por este amor que nos abraça, que nos envolve, que nos acolhe, que nos fortalece, que nos dá esperança. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo de número 5 vai dizer: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade, ou me levando para um lugar espaçoso. Versículo 6: o Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? Pausa aqui. Observem que o salmista ele está clamando ao Senhor na angústia. Ele está declarando que os homens não podem fazer mal para ele, mas, queridos, isso é pela fé, O que nós vemos de um versículo para o outro é: eu clamo o Senhor, eu clamei o Senhor na minha angústia e Ele me respondeu. E eu tive a certeza absoluta de que Ele estava comigo e que, portanto, eu não precisava temer as pessoas. Eu precisava apenas continuar debaixo ali da sombra do Onipotente. É isso que o salmista fala para a gente. Versículo 7. O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. Então o salmista vai dizer: porque eu estou com o Senhor, eu sei que todos aqueles que têm se levantado contra mim, eles não vão prosperar. Ao contrário, o plano que eles traçam contra mim, isso vai se voltar para eles. Versículo 8. É melhor buscar o refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei.
Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Para aqui um pouquinho, ali uma porção maior, mas porque todos esses versículos eles vão tratar basicamente da mesma coisa, né? O salmista vai dizer, no nome do Senhor, ele fala isso, eu grifei aqui 2 vezes, no versículo 11 e no versículo 12. Em nome do Senhor, eu as derrotei. Claro que ele havia mencionado isso também no versículo 10, que foi o primeiro que eu li. Mas ele começa esses versículos dizendo, passei por lutas, em nome do Senhor eu venci. E 2 coisas importantes, ele diz, melhor é se refugiar no Senhor do que nos homens. E eu quero dizer para vocês que muito recentemente eu assisti uma série, e era uma dessas séries de época, então tem reis, tem rainhas, tem exércitos, vai uma nação contra outra nação e toma a terra, etc. E num dos episódios dessa série, havia sido feito um acordo, né, entre um rei e um homem que tinha o seu exército, então eles iriam lutar juntos nesta guerra. E quando eles chegaram para lutar esta guerra, este homem, que ele era dono de um exército, vamos falar dessa maneira, ele não era um rei, mas era dono de um exército, ele chega para lutar e de repente chegando lá, ele percebe que é mais vantajoso se ele lutar do lado do inimigo dele contra este rei que havia contratado os serviços dele. E ali então ele abandona o rei, ele abandona a aliança, ele abandona toda a sua palavra, se volta contra esse rei e aí esse exército, enfim, destrói e o rei sai derrotado. E quando eu li esse versículo pela primeira vez, eu pensei, vale muito mais confiar no Senhor do que confiar nos homens, do que confiar nos príncipes. Pensando pelo ponto de vista do salmista, numa época em que haviam essas guerras, essas conquistas de terra, essas batalhas, essas alianças entre casas, entre reinos, entre nações e povos, eu começo a pensar, sim, realmente eles precisavam confiar muito mais em Deus do que nos príncipes e muito mais no Senhor do que nos seus acordos humanos, nos homens. Porque os homens mudam de ideia, né? Os reis vão pensar sempre primeiro naquilo que é importante para a sua nação ou para si mesmo. Ele pode te dar a sua palavra e ele pode ser infiel naquilo que ele falou. Portanto, o salmista ele vai dizer para nós, muito melhor é confiar no Senhor, muito melhor é buscar refúgio no Senhor. Assim também nas nossas vidas. Quando fazemos alianças com pessoas falhas, né? Em nome de Jesus acreditamos que elas serão fiéis em tudo que falarem que vão cumprir diante de nós, mas não podemos esquecer que são pessoas falíveis, como eu e você. É Deus verdadeiramente quem cuida de nós, quem cerca a nossa casa com poder. E como o salmista nos ensina, em nome do Senhor que a gente vai derrotar os inimigos e não confiando apenas nas pessoas, né? Não podemos fazer isto. Versículo 15, alegres brados de vitória, virando a página. Ressoam nas tendas dos justos, a mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Quando está falando de mão direita, a gente está falando da autoridade do Senhor, da força do Senhor. Não significa que a mão esquerda do Senhor não tenha poder, não é isso. Mas, embora possa simbolizar, possa estar falando diretamente da mão direita do Senhor mesmo, a ideia não é somente a mão direita física, mas é falar a respeito da destra, do poder, das maravilhas que Deus pode fazer apenas com uma mão. Vamos falar dessa maneira. Versículo 17. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Pausa aqui. Quero que você anote uma referência. João 10, 9. O Senhor diz que Ele é a porta. E esse versículo está dizendo exatamente isso, né? O salmista vai dizer, abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Em João, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Aleluia. O Senhor Jesus, ele vai declarar, eu sou a porta. E o versículo 20 do Salmo 118 diz assim, esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos.
Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Pausa aqui, por favor. Quero dar destaque para o versículo 22. Aqui está dizendo que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. A pedra angular, uma pedra preciosa, aquela que inicia a construção, aquela que traz as medidas, o prumo. E exatamente esse versículo, meus queridos, foi mencionado tanto por Jesus, como foi mencionado pelo apóstolo Paulo e como foi mencionado por Pedro. Olha só, se você gosta de anotar referências, Mateus capítulo 1, versículo 21, versículo 42 e também Lucas 10, 17. Mas eu vou ler Mateus. Diz assim: perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui o Senhor está mencionando exatamente o Salmo 118. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então Jesus, ele é a pedra angular da igreja, do corpo de Cristo. E por último, 1 Pedro capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 7. O versículo 4 fala assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. E o versículo 7 é exatamente uma menção do Salmo 118 que fala: para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e ofensa. E aí, pedra de tropeço e ofensa, aí se refere a Isaías. Então, nós temos aqui 3 exemplos da palavra do Senhor em que são mencionados os princípios, ou exatamente o versículo mesmo certinho aqui do Salmo 118. E eu não sei, meus queridos, se vocês se sentem assim maravilhados, mas quando eu olho para a palavra de Deus, 66 livros diferentes, vários autores, várias línguas, e eu vejo como a palavra completa a própria palavra, e como ela mesma nos ensina, o meu coração arde de alegria, por saber que estamos no verdadeiro, né? O Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso. Vamos terminar? Salva-nos, Senhor, versículo 25 do Salmo 118. Salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és meu Deus, graças te darei. O meu Deus, eu te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Olha, queridos, lendo esses últimos versículos, foram vindo tantos versículos na minha cabeça e eu pensando no contexto, mas eu penso que esse podcast já está grande o suficiente. E agora nós podemos olhar para ele e meditar nele, né? Em que ele se aplica para nós? Ele se aplica porque ele fala para nós a respeito do livramento do Senhor, do seu amor que dura para sempre, da fé que nós podemos ter em saber que o Senhor cuida de nós, da alegria de saber que, embora ele tenha sido rejeitado pelos homens, e agora estou falando do Senhor Jesus, ele ainda é a pedra angular, ele ainda é o mais importante, e que também nós, como pedras vivas, como corpos de Cristo, né, estamos ligados nesta construção. É muito importante fazer parte da igreja, é muito importante estar ligado ao corpo, é muito importante fazer parte deste organismo vivo que é a igreja, formado por pessoas em que perfeito é apenas o Senhor, todos nós falhos, contamos ali com o Senhor que nos fez nova criatura. E esse salmo é uma das coisas que mais fala ao meu coração, é que nós podemos dar graças a Deus porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu acho que eu vou fechar esse podcast com esse versículo, porque ainda que nós tenhamos lutas, desafios, ainda que nós tenhamos momentos de dúvidas, nós podemos
confiar, nós podemos acalmar a nossa alma em Cristo. Não porque nós ignoramos os problemas, mas porque nós sabemos que Deus tem poder para agir em toda e qualquer situação. E que aquilo que está fora do nosso controle não está fora do controle de Deus. Por isso eu posso dar graças, eu posso falar para o Senhor: Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor fez até aqui. Eu te agradeço pelo que o Senhor me deu até aqui. Te agradeço porque o Senhor esteve comigo até aqui. E eu sei que o Senhor continuará comigo. Então, firmados nessa certeza que nós podemos ter paz com o Senhor todos os dias das nossas vidas, independentemente do que estejamos vivendo. Que esse salmo fale ao teu coração, que você seja fortalecido na força do poder do Senhor. E amanhã é o dia de nós meditarmos no gigante do Salmo 119, se o bom Deus nos permitir. Eu te espero amanhã. Deus te abençoe.